noite, turma. Desculpem o atraso, foi só uma questão da internet mesmo, mas a gente já vai iniciar, tá bom? A gente hoje vai dar continuidade ao conteúdo, certo? Sobre o tratamento a nível de hormônios, né? Reposição hormonal e o uso dos anticoncepcionais. Quais os tipos que a gente tem disponível, né? Quem faz a orientação da utilização desses anticoncepcionais, certo? Os mais indicados de acordo com a história clínica do paciente e também a gente vai estudar, né, sobre o planejamento familiar, porque a gente sabe que é uma consulta que é realizada a nível de atenção básica e o enfermeiro ele tem suma importância, né, quanto à orientação à família em relação ao planejamento familiar, certo? Ajudar na decisão, né, de quando, né, iniciar o planejamento para se ter um filho, né, a nível dessas famílias. Então, elas com certeza colocam, né, contam com esse apoio, né, a nível de assistência, principalmente do enfermeiro, porque a gente sabe que a gente tem a visita, a consulta do enfermeiro, né, a consulta de enfermagem que a gente chama, que é realizada pelo enfermeiro, e aí a gente faz essa orientação, né, a nível de hormônios para utilização, né, durante esse planejamento, exames que devem ser realizados antes de iniciar, né, e também auxiliar quanto a um processo de gravidez indesejada, né, que é diferente, né, o fato de se ter uma gravidez indesejada não quer dizer, aliás, uma gravidez não planejada, né, não quer dizer que a gravidez não seja desejada, certo? Então, a gente como enfermeiro tem essa missão, né, de auxiliar as famílias quanto a algumas tomadas de decisões, o melhor período, né, como deve ser realizado, certo? E a gente vai falar um pouco sobre essas reposições hormonais, né, como ocorre e quando iniciar, assim como os tipos de preservativos que podem ser usados, de métodos preventivos, né? Então, vamos lá. Deixa eu só lançar aqui de novo o slide para vocês, que saiu. Eu tô deixar ele na tela completa para ficar melhor de vocês visualizarem, certo? A câmera aqui não está desfocada hoje. Deixa eu lançar aqui o slide para vocês e a gente dá início ao nosso conteúdo. Eu já quero parabenizar, né, as que se fizeram presentes aí na semana acadêmica, certo? Espero que tenham agregado bastante conhecimento para vocês, né, que tenham aproveitado bastante esse momento, né, de agregar conhecimento. Então, na aula passada, né, só voltar aqui. Okay.
Deixa eu tentar colocar aqui o slide para vocês, que a internet está oscilando, não está ajudando muito. Bom, vamos lá, né? Tá. Sobre aqui. Quem? Já. Nós falamos do tratamento da diabetes na aula passada. E hoje vamos dar continuidade
Né, que são utilizados, né, na reposição hormonal e contraceptivos, certo? Se a imagem estiver um pouco manchada, não fiquem aflitos, certo? A gente já está resolvendo isso. É só uma questão de conexão aqui, a gente já está resolvendo, certo? Então, os hormônios sexuais produzidos pelas gonadas, né, eles são necessários para a concepção e maturação embrionária e o desenvolvimento, né, das características sexuais secundárias, né, à puberdade, certo? Então, esses hormônios são necessários, né, para questão de definição, né, quanto à formação e composição corporal, né, quanto à formação e definição de características, né, a nível de masculino e feminino, são importantes na reposição com relação aos pacientes, né, que a gente chama de pacientes trans, né, que definem, optam por transformar seu corpo em relação a algumas características, né, do masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino. E aí, os hormônios, né, gonadais, eles são usados na terapêutica de reposição, também de contracepção, e são usados também no controle dos sintomas, né, a nível de menopausa, que é um período, né, que é comum, né, a nível do sexo feminino, a partir de 35, 45 anos, dependendo da história, né, familiar do paciente, certo? A terapia de reposição hormonal, ela vai ser a administração de hormônios, né, que tem o objetivo de suplementar, né, a falta de hormônios naturais ou também de substituir, né, os sintéticos por naturais. E aí as formas comuns de terapia de reposição, né, vão ser a terapia de reposição hormonal a nível de menopausa, né, para o tratamento, a terapia de reposição hormonal para pessoas, né, transgênero, e a terapia de reposição androgênica, né, aí a nível de andropausa e ergogênico. Essa terapia, né, para a menopausa, o tratamento ele vai prevenir, né, tem como objetivo, ele pode prevenir o desconforto causado pela diminuição, né, dos estrógenos circulantes a nível de progesterona. No caso de menopausa cirúrgica, né, ou prematura, pode prolongar, né, a vida e aí vai auxiliar reduzindo a incidência, né, de demência, certo? Envolve o uso de um ou de mais grupos de medicamentos, certo? Que são concebidos para aumentar artificialmente os níveis hormonais a nível de sistema. Os principais tipos de hormônios envolvidos vão ser o estrógeno, progesterona ou progestágenos. E em algumas vezes, né, pode ser também o uso da testosterona. Algumas vezes ele vai ser referido como tratamento, mas também, né, ser direcionado como uma terapêutica, né, para o paciente, dependendo do foco principal a nível da utilização, certo? Se é amenização ou se é um tratamento, né, para transformação a nível de conformação, né, e característica definidora do ser, certo? A terapia de reposição hormonal em pessoas transgêneras vai consistir, no caso, né, neste ponto, na introdução de hormônios, certo, transgênico, que vai estar associado ao sexo, com o paciente, ou seja, como ele se identifica, certo? Principalmente a testosterona para homens trans. Eu acho que eu acabo aqui atrás de mim. Obrigada. Pronto, agora sim, melhorar a imagem. Então, para o uso da testosterona, né, para homens trans e estrogênio para as mulheres trans, certo? O tratamento, ele vai hormonal para indivíduos, né, transgênero, ele vai ser dividido em dois tipos principais, certo?
No caso, a terapia de reposição hormonal do sexo feminino para o sexo masculino e a terapia de reposição hormonal, né, do sexo masculino para o feminino, que no caso vai ser o processo de transição, né, de conformação para a identificação do ser, né, com a conformação do corpo que ele se vê no espelho. Então, a forma como ele se identifica, certo? O uso, né, dessa terapia, né, andropausal e ergogênico, ele visa o tratamento hormonal, né, muitas vezes prescrito para combater os efeitos do hipogonadismo no masculino, e é indicado também para diminuir os efeitos, né, ou retardar o envelhecimento masculino fisiológico, normal. E também a terapia de androgênio, que ela é recomendada para homens que perderam sua função testicular, que no caso, através da produção excessiva, né, da testosterona. Muitas vezes, né, esses hormônios, infelizmente, eles são utilizados de forma, né, incorreta e não indicada. O estradiol, ele é mais potente, né, estrogênio produzido e secretado a nível de ovário, enquanto que a estrona, né, o metabólito do estradiol, vai ser produzido pela placenta durante o período gestacional, e aí tem um terço, né, da sua potência a nível do sistema. Sua preparação em conjugados, né, a nível de animais, extraída da urina, certo, de alguns animais, e aí o estrógeno já ele é conjugado de origem vegetal e sintética, né, etinilestradiol, então é mais a origem. Então, como é, professora, que vai funcionar nessa terapia? A conformação, né, a identificação do ser, né, com as características definidoras do seu corpo. Então, o mecanismo de ação vai ser com os hormônios esteroides, certo? Eles têm receptores dentro do núcleo das células-alvo, e aí os receptores destes, né, alfa e beta, quando ativados pelos hormônios, eles vão promover o processo de transcrição de gene, certo? E aí, essa transcrição de genes com genes específicos vão estar ligados às características sexuais, porque o objetivo é a conformação e mudança quanto à conformação de masculino para feminino ou vice-versa. Enquanto que a nível de estrógeno, né, também vai ser indicado, né, usado para tratamento hormonal pós-menopausa, para a contracepção e na estimulação, né, dessas características que é a nível dessa ativação, né, dos receptores com o objetivo, né, de conformação de características do gene ligado ao aspecto, né, de características sexuais. Os efeitos adversos, né, porque a gente sabe que todos os tratamentos eles têm a sua indicação, mas também podem levar a efeito adverso. E aí a gente tem, né, como náuseas, sensibilidade, né, a nível de seios, sangramento uterino, no caso do tratamento, né, no pós-menopausa, e aí um aumento no risco de eventos tromboembólicos, que a gente sabe que é um dos fatores principais, né, os efeitos adversos é o risco quanto ao desenvolvimento de tromboembolismo, infarto do miocárdio, câncer de mama e câncer do endométrio, certo? A terapia os moduladores seletivos de receptor de estrogênio. Nós temos que são os fármacos que vão interagir com os receptores de estrogênio, né, com a produção de efeitos de tecidos específicos, e aí, né, a gente tem, por exemplo, tamoxifeno, haloxifeno e clomifeno, certo? Então, eles vão atuar, né, como antagonistas de estrogênio nos tecidos mamários, certo? Vão reduzir a reabsorção e a renovação a nível do sistema ósseo, que vai promover o aumento, né, da densidade desses ossos e diminuir as fraturas a nível de coluna. Eles não agem no endométrio e também não estão relacionados, né, a nível de desenvolvimento de tumores nessa região o tratamento realizado com os mesmos. Temos os moduladores seletivos de receptor de estrogênio, que são tamoxifeno. No caso, dando continuidade, né, a indicação deste vai ser o tratamento paliativo e profilático do câncer de mama metastático e na mulher, né, que pode ser desenvolvido e mais frequente na pós-menopausa. Os efeitos adversos vão ter a questão dos fogachos e as náuseas, as irregularidades menstruais, o sangramento vaginal, e aí a gente
durante esse tratamento, né? Importante a orientação quanto, né, a esses efeitos que podem ocorrer, que ela vai desenvolver nesse processo de fogacho, que é aquele calor excessivo em alguns períodos que não são comuns, né, a população em geral processa esse calor, então é um calor mais inquietante, né, ocorre com mais frequência e as náuseas e também esse sangramento irregular, né, que pode sim haver, né, assustar a paciente, né, quanto ao seu desenvolvimento. A terapia de reposição hormonal de progestógenos, né, no caso a progesterona, ela vai ser produzida em resposta ao hormônio luteinizante, que a gente chama de LH, certo? As mulheres, né, a progesterona, ela promove o desenvolvimento do endométrio, né, secretor que pode acomodar a implantação do novo embrião em formação no processo de gestação, né, e aí a gente tem como exemplo, né, sintético o nogestrel, diospirenona, né, e levonorgestrel, que é bastante também utilizado. O mecanismo de ação vai estar em promover, né, o aumento de glicogênio hepático, certo? Da temperatura corporal e excreção de nitrogênio urinário, certo? Vai atuar também na reabsorção a nível de sódio nos rins e reduzir a quantidade de aminoácidos, né, a nível sanguíneo. Ele é indicado, no caso, né, na correção da deficiência do hormônio, né, como contraceptivo, e como efeito adverso pode vir a desenvolver, né, o paciente quando está fazendo a reposição hormonal, o processo de cefaleia, né, depressão, aumento de massa corporal, muitas vezes também por questões, né, de reabsorção de sódio. A gente tem o que a gente chama de retenção, né? Então, a gente tem um aumento da retenção, o que leva a esse aumento, né, de volume corporal, que muitas vezes tem os relatos, né, do paciente que faz o tratamento, de que iniciou o tratamento e aí está se sentindo todo inchado, né? Então, é relacionado a esse processo de reabsorção, certo? E os contraceptivos, que também, né, estão relacionados aos tratamentos de reposição e contracepção. No caso, tem esses contraceptivos que podem ser utilizados a nível hormonal, ou os contraceptivos não a nível hormonal, né? A gente sabe que na contracepção a gente não tem 100%, né, da questão da segurança, né, do desenvolvimento da gravidez, mas que eles são mais seguros, né, e vão evitar, no caso contraceptivos, a gente tem bem comum na assistência, né, alguns pacientes chegarem para a gente com a pergunta quanto à contracepção, por exemplo, o uso de pílulas, né, elas vão evitar, né, o foco principal, no caso, vai ser a prevenção da gravidez. Porém, esses contraceptivos, eles não vão, né, prevenir o paciente do desenvolvimento, né, de IST, né, de ser infectado por uma IST que antes era conhecida como ADST. Então, alguns pacientes, eles têm sim, né, essa falsa ideia de que o uso da contracepção, no caso de pílulas, né, de injeção, de adesivos, eles vão prevenir, né, o paciente de ser infectado por uma IST, quando o foco, na verdade, é a prevenção, né, a nível de gravidez não planejada. Então, o controle da natalidade, né, é um dos focos da contracepção. É conhecido também contra contracepção e controle de fertilidade. É um método, né, dispositivo utilizado para prevenir, no caso, a gravidez não planejada. O controle de natalidade, né, vai ser usado ele já vem sendo utilizado desde os tempos antigos, né, e aí alguns métodos eficazes e seguros se tornaram disponíveis mais a nível do século XX, certo? Então, antes não tinha esse foco, né, principal quanto ao momento de controle de natalidade. E aí vem, né, nessa contracepção, o planejamento, né, por exemplo, o desenvolvimento, por exemplo, da caderneta do SUS, quanto ao planejamento familiar. Então, vem no planejar, né, disponibilizar
assim como usar o controle de natalidade, né, para o desenvolvimento do que a gente chama de planejamento familiar. Professor, o que é esse planejamento familiar? Certo? Então, assim, é a tomada de decisão em casal, né? Então, o ideal é que a consulta de planejamento familiar ela seja realizada, né, com o casal, certo? É importante que o esposo esteja presente, né, nesse processo de decisão, porque é de suma importância, né, o planejamento para uma melhor segurança, né, como é que eu vou dizer, uma gravidez, né, mais desejada em relação à vida do filho, né? Então, qual o melhor momento, né, para iniciar, ou se não tem, né, os planos no momento de, né, engravidar, a mulher ela tem esse direito, né? A gente sabe que na antiguidade, e hoje a gente ainda encontra, infelizmente, né, alguns casais, e isso é questão de cultura, isso precisa ser respeitado, mas também precisa ser conversado, né? Quanto a mulher não ter poder de decisão, né, de quando, né, gestar a criança. Então, antes, a gente sabe que as famílias eram maiores, né, as mães elas tinham de 5, 7, 10 filhos, hoje a realidade ela é diferente, em torno de 2, 3 no máximo, e aí isso vem também com as mudanças, né, no desenvolvimento mundial, na questão de utilizações de tecnologias, né, informações, quanto, né, aos métodos contraceptíveis, o acesso mais fácil, né, a esses métodos contraceptivos, porque a gente sabe que tem a consulta, tem o registro, né, da paciente a nível de atenção básica e tem a consulta, né, onde ela pode fazer a retirada, né, desses anticoncepcionais para o uso, certo? E a consulta de planejamento familiar para melhor, né, orientação e conhecimento quanto aos métodos contraceptivos, quais os que a gente tem disponível, né, exames para que, de dosagem de hormônio também, para definir qual o melhor método de contracepção para aquela mulher, e orientação, né, quanto às informações de prevenção quanto à gravidez, mas que esta, né, pode estar predisposta, no caso, à infecção por IST, porque esse não é um objetivo, né, da contracepção. Então, é preciso fazer os contraceptivos e o uso de preservativo, né, para a questão das ISTs, certo? E aí, essa consulta, né, de planejamento familiar, ela tem a equipe multiprofissional a nível de atenção básica, mas principalmente as orientações, elas vão ser realizadas a nível de consulta, né, de enfermagem, que é realizada pelo enfermeiro. Então, algumas culturas, elas limitam, né, ou desencorajam o acesso ao controle de natalidade, né, e aí, porque eles consideram normalmente, religiosamente também, ou politicamente indesejável, então é uma questão de cultura, né, então é preciso ser conversado, mas também ser respeitada a decisão, porque é uma cultura, então a cultura deve ser respeitada, a religiosidade também deve ser respeitada quanto à decisão da família. E aí, alguns fármacos, né, eles estão disponíveis para a função, certo? E aí, eles têm como foco, né, como prevenir a ovulação, impedir a gametogênese, e aí inibir a maturação dos gametas, né, ou interferir na gestação, tá? A gente tem os métodos contraceptivos disponíveis, desde o preservativo masculino, né, assim como também feminino, as pílulas, né, de uso diário, tem as de uso diário contínuo e aquelas que são de uso diário, né, e tem um período de pausa, né, durante o período menstrual e depois o retorno da tomada, e aí a orientação é realizada também pelo enfermeiro, assim como a equipe muito profissional. Temos os anéis vaginais, tem a instalação do DIU, que pode ser uma opção também, né? Os contraceptivos, né, injetáveis, e aí eles vão ter disponíveis no sistema mensal e trimestral. Temos os métodos, né, de esterilidade, que no caso vai ser a interrupção a nível de, que chama, né, popularmente como a ligação a nível de mulher, e também a vasectomia a nível masculino. Temos outro método que pode ser utilizado quando não adere-se, né, ao método de pílulas ou injetáveis. Temos o método de coito interrompido,
Tem um método de tabelinha, né? E aí precisa orientar quanto ao período menstrual, período de ovulação, né? Qual o período mais suscetível para que tem maior risco, né? De que ocorra esse processo de gestação. E adesivos, assim como também, né, o diafragma. Então, a gente tem vários métodos, certo, contraceptivos disponíveis, e cabe, né, a gente, como enfermeiro, orientar, né, a família destes que estão disponíveis, né, como utilizar, certo? Então, eu não sei, acho que não está passando para você, deixa eu ver aqui. É isso. Vou voltar aqui, que acho que não estava passando para vocês, alguém me falou aqui. Slide. São esses métodos aqui, né, que a gente tem disponível, certo? A nível de SUS, né, de atenção. Então, a gente na consulta pode indicar, né, esses vários métodos de contraceptíveis. E aí, junto com a paciente, né, definir porque precisa, além da indicação de uma adesão, né, aos métodos para que ele seja eficaz o seu objetivo, que no caso vai ser a prevenção da gravidez, né, não planejada. Então, a gente tem os contraceptivos, né, orais, que são medicamentos que vão conter associação entre estrogênio e progestógeno. A principal associação, né, vai ter a dose constante, né, de estrogênio e progestógeno, vai ser administrado durante 21 dias, e aí segue-se de 7 dias, certo? Iniciar a utilização, né? No caso, a gente vai orientar quanto à utilização da tomada do primeiro fármaco, né? Do primeiro comprimido durante o primeiro dia do período menstrual. O sangramento ocorre durante o intervalo, né? Sem o hormônio, que no caso interrompe a primeira cartela, aí vai fazer uma pausa. Tem o período de sangramento durante esse intervalo, e aí reinicia de 5 a 7 dias após. O mecanismo de ação vai ser a inibição do processo de ovulação, mais comumente empregado, né, o etinilestradiol, os progestógenos, e também norgestrel, certo? E aí vai ser um fármaco altamente eficaz para a contracepção, porém precisa, assim, né, que se faça uma orientação e que o paciente tenha realmente adesão, né, ao uso correto, com horários definidos, né, que a paciente não venha a ficar esquecendo, porque aí diminui o processo de eficácia, então diminui também a porcentagem, né, diminui a eficácia do fármaco e aumenta o risco, né, quanto a gestação. Temos os adesivos transdérmicos, né, que são adesivos que contêm, né, etinilestradiol e norelgestromina, certo? O adesivo tem que ser aplicado semanalmente, aí durante 3 semanas, geralmente administrado no abdômen, no dorso, também, no caso, no dorso a nível superior ou nas nádegas, tem uma eficácia comprovável, né, comparada aos contraceptíveis, né, orais, e aí esse método de aplicação, né, ele aumenta o risco também do tromboembolismo. Temos aqui, né, os preservativos femininos, aqui tem um anel vaginal, então a instalação como é feita. Temos as pílulas, né, que são pílulas que podem ser utilizadas de um período, né, de 21, 28 dias. Tem a pausa para, né, o período de sangramento, aí retorna, e tem as de uso contínuo, certo? Que a gente chama das mini-pílulas, que são 35 comprimidos, é muito utilizado mais no período, né, de amamentação, e aí elas são de uso contínuo, né, sem pausa. Temos também o método de urgência, né, que a gente tem o conhecimento quanto às pílulas do dia seguinte, porém não deve ser utilizada, né, com bastante frequência,
Pelo Ministério da Saúde, é ideal que o uso seja feito de no máximo 2 vezes ao ano, com intervalo de pelo menos de 4 a 6 meses, né, entre uma e outra, por conta da alta dosagem a nível de hormônio. E temos os contraceptivos, né, injetáveis, que eles têm também o injetável mensal, então a cada 30 dias é feito a administração, e o trimestral, que no caso vai ser a cada 90 dias do início do primeiro dia de aplicação, certo? Temos os anéis vaginais, né, que é um anel contendo etinolestradiol, esitonogestrel. Ele é inserido, né, a nível do canal vaginal, onde permanece por até 3 semanas. Na quarta semana, o anel ele vai ser retirado, né, e então vai ocorrer o processo de sangramento, porque havia o processo de bloqueio. Tem eficácia semelhante às dos contraceptivos orais também, né, e às vezes ele pode ocorrer o processo de desprender, né, do local e aí ser expelido acidentalmente. Então, requer uma atenção maior, certo? As pílulas, né, apenas com progestógenos, são as pílulas que podem ser administradas em uso contínuo, como a gente falou anteriormente. Tem eficácia menor, né, do que os contraceptivos associados, porque ela é apenas de progestógenos, é bem utilizada na nível de amamentação. Pode ser recetada às mulheres que estejam amamentando, no caso que ela é mais comumente utilizada, e aí causa alteração também, assim como os demais, né, no ciclo menstrual. Por isso a importância da utilização correta, do início da utilização e da continuidade, né? Temos os progestógenos injetáveis, né, que são contraceptivos que são administrados por via, no caso, subcutâneo ou intramuscular, mais comumente intramuscular. Podem ser aplicados, no caso, mensalmente ou a cada 3 meses, né, e contém medroxiprogesterona, né. Esses fármacos, eles levam ao aumento de massa corpórea, né, processo de retenção maior, e aí pode ser associado também à amenorreia, que no caso é a ausência, né, da menstruação, e vai predisposto a porose, né, ou fraturas, por conta da diminuição a nível de cálcio, e não deve ser utilizado por mais que 2 anos, né, porque ela é indicada principalmente, né, no período de puerpério. Então, algumas indicações desses fármacos, né, eles são administrados de imediato no pós, porque quando tem os 6 meses de gestação, né, não precisa fazer o uso do contraceptivo. Mas uma vez que a gestação começou a ficar, né, mista, complementada, né, com o uso de leites, então é preciso iniciar o processo de contracepção, né, para que não ocorra uma gravidez não planejada. Então, é bem comum também a indicação desse fármaco que a gente chama, né, conhecido, né, como trimestral. Os implantes de progestógenos, né, que são fármacos utilizando, né, etonogestrel, eles propiciam uma contracepção de longa duração, né, aproximadamente 3 anos, e isso ocorre por não ser necessária a contribuição diária, né, a nível do paciente, apresenta uma eficácia maior, né, a nível de implantes, do que os contraceptivos orais, mas algumas mulheres elas podem apresentar cefaleia e alteração do ciclo menstrual, assim como aumento também a nível de cólicas menstruais. Então, o dispositivo intrauterino, né, ele consiste em fazer com aliás, ele consiste nessa eficácia, né, com maior prolongamento e sem tanto retorno, né, a nível de consultas, e aí ele tem validade de até 5 anos, mas, assim como os demais, não é 100%, né. Temos a contracepção, que pode ser orientada, né, no caso do pós-coital, para a contracepção pós-coito, ou de emergência, certo? Que reduz a probabilidade de gestação para água em torno de 2 a 3%. No caso, a gente tem as pílulas de emergência, né? No caso, esses métodos de emergência, eles precisam ser realizados, né? A sua administração em até 72 horas, e aí quanto antes, né, no caso a pílula de seguinte, né, para maior eficácia, deve ser administrada após 12 horas, né, toma-se a primeira dose, e a segunda, e até quando
as pílulas do dia seguinte, que elas vêm compostas de 2 fármacos, o ideal é que faça a utilização deste no dia seguinte, 12 horas após a primeira dose. Tem até 72 horas para realizar, né, a administração. Porém, quanto antes, né, a nível de tomada de primeira dose, maior é a eficácia do fármaco. Quanto mais prolongado o horário da tomada da primeira dose, vai caindo, no caso, né, a porcentagem de eficácia, certo? Os efeitos adversos, no caso dos contraceptivos, né? A gente tem, vai estar atribuída, né, a componente do estrogênio, e aí os principais, né, no caso, a depressão da glândula mamária, retenção de líquidos, cefaleia, náuseas e êmese. A gente tem, sim, algumas mulheres, tem algumas que têm aumento, principalmente, né, do desenvolvimento de náuseas e vômitos, e aí tem a nível de hormônio, né, por administração oral diminui a eficácia por conta dessa ativação a nível, né, dessa acidez do estômago, e algumas relatam, né, chegam para a gente com um relato, né, de perda de peso após o início, né, da utilização dos contraceptivos. E já outros dizem que não faz o uso porque aumentou muito, né, a nível de massa corporal. Então, tem essa questão do aumento da retenção, então, realmente, ela tem um aumento, né, a nível de sistema. Então, muitas vezes não aderem ao tratamento de forma eficaz por conta desses efeitos adversos. Temos também fármacos que são utilizados, né, no tratamento da disfunção erétil, certo? Ou impotência, né, que é a disfunção sexual caracterizada pela incapacidade, no caso de promover ou manter a ereção, né, do pênis durante a atividade sexual. O processo ele é mais frequentemente iniciado, né, com resultados de excitação sexual, e aí quando os sinais são transmitidos ao cérebro, no caso, né, para os nervos, e chegam ao seu sistema reprodutor. Algumas causas, né, as orgânicas mais importantes de impotência, no caso, vão ser desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, diabetes e problemas neurológicos, e aí podem ser um processo de trauma também, cirurgia de prostatectomia, insuficiência hormonal, que é hipogonadismo, né, ou também por efeitos adversos à utilização de drogas, certo? Então, a impotência psicológica, ela vai se dar quando há ausência da ereção, né, ou penetração, ela vai ocorrer devido aos pensamentos ou sentimentos, né, do paciente, certo? Ou seja, razões psicológicas que estão afetando, né, os seus sentimentos, e aí levam, né, a não conseguir realizar o processo de ereção, né, em função de uma impossibilidade, porque com o psicológico afetado, ele não consegue realizar a função, né, no caso física. E aí a condição é mais frequente, né, e é frequente, mas também é mais iniciado o tratamento a nível psicológico, não de imediato utilização de fármacos, notadamente, né, ocorre a impotência psicológica, há uma forte resposta ao tratamento, né, também com placebos. Cabe destacar, no caso, que a disfunção ela pode ter graves consequências psicológicas, né, e aí pode estar ligada também à dificuldade de relacionamento ou autoimagem, né, no caso de não conhecer-se, né, a nível de características corporais, ou estar insatisfeito, né, com alguma parte do corpo, que leva também à timidez, né, e aí não entregar-se, né, a nível de relacionamento, o que leva a desenvolver, né, essa impotência. Algumas vezes é possível tratar, né, a disfunção, certo? E aí a gente vai destacar as causas secundárias. O tratamento de primeira escolha consiste em fármacos que são inibidores do fosforo de pênis, né, e colocação de uma prótese peniana, né, com cirurgia, no caso vascular, e reconstrutivo para que ocorra o estímulo a nível do sistema nervoso até o órgão reprodutor masculino, certo? Os fármacos também utilizados, né, nessa disfunção
temos esses fármacos, né? A sildenafila, tadalafila e vardenafila. Eles vão atuar inibindo a fosfodiesterase, que está presente no corpo cavernoso, né, a nível de sistema reprodutor masculino, vai aumentar o fluxo de sangue, né, mediante a estimulação sexual. As fosfodiesterase, né, degradada a nível de moléculas responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa, né, a nível dos vasos penianos, e aí vai ocorrer a inibição, né, da enzima que promove o relaxamento mais acentuado a nível de vasculatura e vai aumentar o fluxo sanguíneo e aí desenvolver o processo de ereção, certo? É indicado em disfunção erétil e hipertensão pulmonar. Alguns efeitos adversos podem ser resolvidos como a cefaleia, pulgor, dispepsia, distúrbios na visão, né, colorida. Pacientes com risco cardiovasculares, eles vão tomar esses fármacos no caso, com máxima cautela, né? E também tem a ação, né, vasodilatadora, e aí pode causar interações medicamentosas nocivos, e aí quando administrado com outros vasodilatadores, né, como nitratos orgânicos, e antagonistas alfa-1, né, e também causar alterações quando utilizados com associação de antibióticos, certo? Os androgênicos, né, eles são grupos de esteroides, no caso, os esteroides anabolizantes, né, os tratamentos, vindo para essa parte de anabólicos, né. A gente tem os andrógenos, né, que são grupos de esteroides que produzem efeitos anabólicos e masculinizantes, né, em homens e mulheres. Temos a testosterona, que ela é sintetizada pelas células Leydig, né, a nível de testículos, e os hormônios que vão estimular as células a produzir e liberar testosterona, né, no caso, o FSH e o LH, certo? E os androgênicos, certo? Vão causar a maturação normal do homem, a produção de esperma, aumento da síntese muscular e de hemoglobina, assim também como a diminuição, né, da reabsorção óssea. Os andrógenos, né, eles ligam aos receptores específicos localizados nos núcleos das células-alvo, embora a testosterona seja, né, a molécula ativa para o efeito em alguns tecidos, é necessário sua metabolização, certo? O complexo fármaco entre o hormônio e seu receptor vão promover a transcrição e a síntese proteica. E temos alguns análogos, né, de testosterona que não sofrem metabolização e aí apresentam um efeito reduzido sobre o sistema reprodutor e maior sobre o tecido muscular. O mecanismo de ação, né? Indicação de efeitos adversos, no caso dos principais usos, né? Terapias para androgênicos são reposição hormonal da testosterona, no caso, tratamento da endometriose. Os efeitos anabólicos, né? São para evitar ou combater no caso, a caquexia e a osteoporose senil. É importante, no caso, né, a utilização para o aumento de massa corporal magra, e aí também o desenvolvimento de insuficiência muscular e resistência em atletas e fisiculturistas. Não é aprovado pelos órgãos reguladores, né? E os principais derivados da testosterona são a fluoximesterona e oxandrolona, que é 13 vezes mais potente que a testosterona, e a gente sabe que, infelizmente, tem um alto uso, né, de forma incorreta e não é indicado, né, pelo Ministério, até porque não é aprovado a nível do sistema, certo? Sistemas reguladores à utilização. Os principais efeitos adversos, no caso das mulheres, vai ser a masculinização, o crescimento de pelos nas faces, né, engrossamento na voz, calvície, desenvolvimento muscular excessivo, né, que aí busca o desenvolvimento, principalmente quando tem pacientes que fazem uso de forma incorreta para ganhar, né, no caso, massa muscular, como, por exemplo, os fisiculturistas. Os homens têm um priapismo, impotência, ginecomastia e diminuição da espermatogênese, né,
No caso, as alterações estéticas também pode ocorrer a nível do sexo feminino, e o aumento da LDH e a diminuição do HDL, assim como o aumento de riscos, né, cardiovasculares e, no caso, a retenção de líquido. Em crianças, né, que a maturação sexual vai ocorrer anormal e o distúrbio de crescimento, certo? A nível de se alguém tiver, tem alguém falando comigo no WhatsApp, só confirma se ele está mudado. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque algumas pessoas mandaram que não estão ouvindo. Aqui, eu não fico no celular, não estava ouvindo. O pessoal que alguém me mandou que não estava ouvindo a aula. Então, quem me mandou para escrever que é Regeniele. Se estiver ouvindo, Fábio, só confirma que está ok. E aí, assim, só um lembrete, né, para vocês. Deve-se reiterar, né, que o uso de esteroides anabolizantes com o objetivo de aumentar a chamada massa magra, né, e a força muscular, eles não estão, né, aprovados pelos órgãos reguladores de saúde. Eles são utilizados, né, de forma clandestina, apesar de serem frequentemente utilizados, né, eles não são aprovados. E deixo para vocês, né, que as bibliografias que a gente utiliza, né, o CATS-1, farmacologia básica e clínica, né, que vocês podem estar utilizando para melhorar e agregar conhecimento, né, a nível de estudo, e sempre trago essa frase, né, que não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Então, sempre seguir, né, com o objetivo que a gente tem, que no caso é tornar-se, né, futuros enfermeiros, que vão aí para a assistência, né, vão fazer a diferença, né, a nível de assistência. Então, a gente fica muito feliz em fazer parte do crescimento de vocês, né, de poder colaborar, né, com a formação de vocês. Espero que a gente esteja conseguindo, apesar, né, das metodologias que a gente precisa aderir, né, por conta do momento que a gente está vivenciando de pandemia, mas agora aos poucos está normalizando, né, mas fico feliz em poder contribuir com o crescimento de cada um e que venham para fazer a diferença, né, na enfermagem. A gente vai dar continuidade ao conteúdo, certo? Na próxima aula, com os fármacos utilizados a nível do sistema trato gastrointestinal, certo? E após o estudo desse sistema, certo? A gente vai ter mais ou menos umas 2 aulas para trabalhar esse sistema. A gente vai ver, né, mais profundamente, né, as doenças de Alzheimer e Parkinson, como é desenvolvida, como é a ação do fármaco no tratamento, e também os fármacos anestésicos, né, os tipos de anestesias, como são as suas ações a nível de sistema, qual a função, quais são as suas indicações a nível de tipo de cirurgia, né? Então, as cirurgias, quando é que é indicada uma anestesia, né, do tipo RAC, anestesia, quando é utilizada a anestesia do tipo, né, a anestesia geral, que ela é principalmente utilizada mais em cirurgias, né, prolongadas de alto risco, e os tipos também, né, de tratamento a nível de câncer, né, que no caso a gente vai trabalhar os métodos paliativos e as quimioterapias, radioterapias, né, bioterapias. Então, os tipos de terapias que são aderidas, né, ao tratamento a nível de desenvolvimento de câncer, certo? Então, qual a missão que eu deixo para vocês? Estudarem os tipos de anestesia, certo? E os tipos de quimioterapias, e aí, né, em sequência, relembrar, né, que eu creio que vocês já tenham visto nas disciplinas anteriores, o que é o Parkinson e o Alzheimer, como é que se desenvolve, né, com a atuação do enfermeiro na assistência aos pacientes que são portadores destas doenças, para a gente, né, ter uma aula, né, produtiva, uma aula, né, que eu consiga, né, auxiliar vocês nas
nas dúvidas, certo? Vou enviar para vocês, aproveitar agora, né, que já estou aqui na plataforma, e enviar o conteúdo dos livros para vocês, que eu já tinha prometido antes, me desculpem, né, que eu não mandei, certo? E ver também no chat, né, contar as dúvidas, que eu sei que teve algumas pessoas que mandaram dúvidas durante a semana, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para a gente dar continuidade, né, ao conteúdo com o sinunciador no sistema trato-gastrointestinal. Peço licença a vocês, vou encerrar um pouco mais cedo, né? Vou mandar os conteúdos para vocês, mas é mais uma questão de saúde mesmo. Então, agradeço a participação de todos que estiveram comigo. Encontro vocês na segunda-feira.